Eu devo desculpas a Tico. Tipo, eu não retiro nada do que eu disse sobre o anime dela no vídeo dele, mas, sinceramente, o real motivo pra eu não ter curtido ele tanto quanto eu gostaria é porque orcas simplesmente não me apetecem muito. Digo, elas são bonitinhas e tal, mas, sei lá, eu não abraçaria uma, sabe? Agora, um collie? Mano, eu afundaria minha cabeça na barriga peluda de um collie alegremente, e seria bem difícil me tirar de lá. Com isso em mente, vocês sabiam que existe anime de Lassie? Ah, quem é Lassie, você pergunta? Sim, eu vou fingir que uma porcentagem significante de vocês fez essa pergunta. Finjam que esse é o caso também. Lassie é a epônima heroína de uma antiga e lucrativa série de filmes e de TV da MGM. Ela também é um cachorro. Antigamente, tipo década de 50 e tal, quando a sociedade não estava tão à beira do colapso quanto está hoje em dia, histórias de heróis caninos eram bem populares. Todo mundo adora cães, mesmo quando eles não fazem nada, então claro que fazê-los serem úteis os deixa ainda mais gostáveis e, mais importante, lucrativos. Pois é, foi dessa tendência que saiu a Lassie, e ela fez um enorme sucesso na época. A série de TV dela, por exemplo, durou quase 20 anos e acumulou 591 episódios. A história de produção dessa série é fascinante, mas meio longa demais para esse vídeo. Se estiverem interessados, sugiro fortemente o vídeo sobre ela do canal Pop Arena para sua série Knickknacks, em inglês. É detalhado e maravilhoso e merece mais visualizações. Enfim, o auge da Lassie foi nessa época, mas ela nunca realmente foi embora. Ela sempre brota de vez em quando pra um reboot ou um remake nostálgico. A primeira vez que eu ouvi falar dela, por exemplo, foi com o filme dos anos 90, que passava na sessão da tarde direto. Eu revi recentemente, é bem ruinzinho. E em 1996, a Nippon Animation produziu um anime de Lassie de 26 episódios chamado Mei-Ken Lassie, ou a famosa cadela Lassie, pra ser o seu título do ano, do semestre, do Sekai Meisaku Gekijou. Mas espera, com exceção da Tico, o SMG não adapta só livros pros seus animes? Sim, é isso mesmo. E Lassie se encaixa, porque antes de ser estrela de filmes e séries de TV, ela era um livro. Mais especificamente, ela era Lassie Come Home, escrito por Eric Knight, publicado originalmente em 1940, conhecido no Brasil pelo título hilariamente novelesco de A Força do Coração. Mas eu escolhi falar sobre a série primeiro porque esse anime tem uma séria crise de identidade sobre qual propriedade é a sua principal inspiração. Tipo, o livro e a série são criaturas bem diferentes. O primeiro narra a história de sobrevivência da Lassie, que precisa solitariamente atravessar vários países para voltar para o seu jovem dono, enquanto que o segundo narra as desventuras semanais dela com seus jovens donos, normalmente tendo que salvá-los de perigos, porque os meninos são ímãs de acidentes. É incrível. O anime claramente queria adaptar a série, mas para manter consistência da branding, tinha que adaptar o livro também. Solução? Adaptar o livro só nos últimos episódios, e dedicar o resto a aventuras de um menino e seu cachorro, como a série de TV. Isso, claro, com aquele sabor bem japonês. John Caraclow é um garoto bom, mas tem que aturar pais ocupados e poucos amigos para conversar. Até que um dia ele encontra uma filhote de collie perdida nas pradarias inglesas em que ele vive e decide acolhê-la. Porque, olha pra ela, essa coisa pequitita, fofinha, que malia. A ideia inicialmente é só cuidar da cadela até o dono dela aparecer. Porque, sabe, collies meio que não são cachorros que normalmente se acham na rua. Mas após uns episódios é revelado que ela fugiu do dono, que em seguida meio que a largou pra ser cuidada por um NPC qualquer. E esse NPC qualquer passa a tarefa pro John, então agora ele é o dono. E nós acompanhamos as várias aventuras pacatas dos dois no decorrer do crescimento da Lassie. Como a vez que eles ajudam a mãe do John no trabalho, e a vez que eles salvam o casamento do professor do John, e a vez que eles impedem esse cara de ser injustamente preso após policiais corruptos incriminarem ele por um roubo devido à sua aparência, e a vez que eles consertam as relações de uma família destruída pelo êxodo rural. Sabe, coisas bem pacatas assim. E... putz, é meio que só isso mesmo. Esse anime é ainda menos ambicioso que Tico. Não tem um grande objetivo final nem nada assim. É bem pacato. Ele realmente existe só pra você ver, achar fofo, animar o seu dia e aí fazer isso tudo de novo na semana seguinte. Meio que como um cachorro agora que eu paro pra pensar. Mas diferente de Tico, isso não me incomodou muito porque é todo tão fofo nessa desgraça. As crianças, os cenários, os cachorros, até os adultos são meio fofos. Tanto em design quanto em personalidade mesmo. São todos personagens tão agradáveis, gostáveis. Não são perfeitinhos nem nada assim, todos cometem erros, mas nenhum é repreensível. É lindo. E essa fofura é importante porque a qualidade dos roteiros dos episódios varia bastante. Assim como com Tico, dá pra sentir que a Nippon tinha menos graça em escrever boas histórias episódicas. Alguns são bem batidos e bem arrastados e, putz, se você não estiver convencido pela fofura da coisa toda, eles não vão te incentivar a continuar assistindo.
Mas os bons episódios são muito bons. Os episódios em que as crianças fazem amizade com a rica e escocesa Priscila, por exemplo, são super simples, mas a doçura e a curiosidade emocional sincera dos personagens realmente me prenderam. コリンにもらった最後の1個なのに。すごい大声。君はあの飛行機の。あった。食べる？ Chegou um ponto em que eu me vi triste quando um episódio em que as crianças preparam um bolo estava terminando, porque eu tava me divertindo tanto vendo o processo todo. E eu tenho quase 30 anos! Seria vergonhoso se não fosse tão adorável. Como eu disse, o anime inteiro é meio que como observar um cachorro brincando. Não é algo necessariamente enriquecedor, mas é tão satisfatório. Falando em cachorros, esse é um aspecto do anime que me surpreendeu bastante também. Eu tinha um preconceito enorme com ele antes de assistir, por causa da forma que a Lassie é desenhada. Basicamente, a cara dela é muito humana e perturbadora. E o mais estranho é que tem outros animais no anime, mas eles não têm cara humana assustadora, então... Oi? Mas felizmente isso para no design mesmo, porque a Lassie, salvo um episódio aqui e ali, é totalmente animalesca. Ela é um cachorro inteligente, mas ainda assim, é um cachorro. O que eu acho bem mais interessante do que um cachorro mais humanizado seria. Por exemplo, tem esse episódio em que o John tenta despistar as pessoas do vilarejo, fazendo a Lassie fingir estar farejando uma coisa na direção errada, porque ele estava ajudando uma amiguinha dele a esconder uma vaca que ela roubou. É uma longa história. Se a Lassie fosse mais humanizada, talvez ela simplesmente colaborasse com um plano de boa e tal. O John falaria, "Ei Lassie, finge que está farejando algo", e ela acenaria sim com a cabeça e tal. Mas não, ela é um cachorro, e essas nuances não fazem sentido pra ela. Ela quer seguir pra onde ela realmente está farejando, porque é o que ela faz. Isso também é bem fiel ao livro, porque apesar da Lassie ser o nosso ponto de vista da história nele, as intenções dela são sempre retratadas como instintivas, acima de tudo. Evitar humanos perigosos, achar formas de se alimentar, lembrar do caminho de volta pra casa. Ela consegue ter personalidade, mas sem ser necessariamente humana, e o anime respeita isso. Bom trabalho, Bacon Lassie, você merece um biscoito. Desculpa, essa piada foi muito fácil. Artisticamente, o anime não é dos mais caros, mas é extremamente competente com o que tem. Os animadores da Nippon eram sem igual no quesito de animar animais, e nos episódios mais bonitos, isso fica bem evidente. A movimentação da Lassie é viva e fluida, e não causa aquele estranhamento... Pera, esse cachorro tá muito reto, que se vê em certos outros animes. Mas tem dias e dias. Alguns episódios são mais feinhos, e eles são em número bem maior do que eu gostaria que fossem. Mas as cores, os detalhes nos cenários, as lindas pradarias emblemáticas de como o Japão acha que a Europa realmente é, tudo isso te ajuda a perdoar os pequenos deslizes. Tal como Tico, e tal como muitos animes do Sekai Mesa Kugekijou, é um lindo anime infantil. Ótima trilha sonora também. E isso é meio surpreendente, porque nem foi feito por um compositor com muita experiência em animes. E, cara... é isso. Não tem muito mais a se falar sobre Making Lassie. É simples, é direto, não é muito original, tem pouca ambição... Mas, cara, poucas coisas me trouxeram tanta alegria em 2019 quanto essa coisinha. Obviamente, eu recomendo bastante. Tem legendado em inglês, mas infelizmente em português não. Porque os nossos fansubers só querem saber de relegendar esses shonens modernos, não sabem apreciar os clássicos, esse bando de... E se me permitem uma indicação mais específica, se possível, é claro, assistam Lassie assim que acordarem, antes de começar o dia. Eu não sei explicar, mas é a energia que o anime me passa. Ele tem aquele sabor... café da manhã, aquele efeito de lavar a sua alma e lhe deixar pronto para encarar o que vier por aí. E sabe o que dizem? Café da manhã é a refeição mais importante do dia. Então Lassie, desse ângulo, é essencial. Existe essa piada muito antiga e muito difundida pela Lassie. Bom, não é bem uma piada, é mais uma fonte de piadas. Olha, eu tô falando da imagem da cadela indo avisar pra alguém que seu dono, geralmente seu segundo dono da série, o Timmy, caiu no poço, e a pessoa em questão misteriosamente entendendo cachorreis pra poderem salvá-lo. Mas vocês sabiam que em todas as centenas de episódios da era Timmy da série, o menino nunca caiu num poço? Juro. Ele sofreu todo tipo de ameaça, mas nenhuma que envolvesse ele caindo em um. Bizarro, né? E sabe, provavelmente foi coincidência, mas em um dos episódios do anime, sim, o John cai num poço. Bom, na verdade é mais um buraco de construção, mas ainda assim. Infelizmente a Lassie não chama ninguém pra ajudar, porque ela também cai no buraco ao lado. Ok, agora vocês sabem que existe um anime da Lassie, mas sabiam que existe um mangá da Lassie? Eu também nem fazia ideia, até bem depois de começar a ver o anime, mas em 2000, uma revista da Jump chamada All Men Manga publicou um mangá de 2 volumes da Lassie,
de Yoshihiro Takahashi, o cara que fez Ginga Nagarebo Shikin, mais conhecido por mim como aquele mangá dos cachorros parrudos estranhos. Ele narra as aventuras de uma collie no Japão moderno chamada Lassie, assim batizada por causa da série de TV, em uma jornada em busca de sua dona. É bem esquisito. Não só por se passar no Japão moderno, mas também porque segue aquela lógica desenho animado de que os cachorros entendem a fala humana e são capazes de se comunicar entre si, mas não com os donos. Mas sinceramente, não é um mangá ruim não. Vale uma conferida, especialmente se você for fã da série Ginga. O diretor do anime, Sunao Katabuchi, está com tudo esses dias. Além de dirigir o fofinho A Magia do Tempo em 2009, ele também fez o premiado e amado Kono Sekai no Katasumi ni de 2016. Lassie não é nem de longe tão dramático quanto esses dois, mas dá pra sentir nele a mesma atenção em fazer interações familiares genuínas e fofinhas. Mas antes de tudo isso, em 1995, ele dirigiu uma quantidade X de episódios de Street Fighter 2, o desenho americano. É incrível os rumos que a vida pode tomar, não é mesmo? O último episódio desse anime tem uma camada metalinguística que eu me recuso a acreditar que é acidental. O lance dele é o seguinte: a história de amizade de Lassie e John chama a atenção de jornalistas da cidade grande, e eles estão determinados a transformar os dois em mini-celebridades, reunindo gente rica para se emocionar com a saga e quem sabe financiar os projetos envolvendo os dois. John não se sente confortável com isso, porque os jornalistas ficam dizendo que ele tem que ser educado e cortês com esses desconhecidos, ser emocionante para eles, ser adulto, coisa que não é de seu feitio. No fim do episódio, ele foge com a Lassie, deixando uma carta que diz: 僕たちはまだ大人にさせてもらえなくても結構です。僕はただラッシーと一緒に野原を息が切れるまで駆け回りたかった。それだけなんです。 Pode ser só viagem minha, mas considerando que o SMG já estava literalmente nas últimas nessa época, dá pra interpretar isso de várias formas. Por exemplo, podemos ver isso como um posicionamento do anime perante as tendências dos outros animes da época. Como se dissesse: eu sei que dizem que temos que ser mais maduros, mais sérios, talvez mais legais, mas nós queremos continuar sendo fofinhos assim mesmo. Ou pode ser até uma coisa dentro da própria série. Como se dissessem: olha, nós sabemos que nós não somos tão maduros e sofisticados quanto a Kage no An, por exemplo, mas nós gostamos de quem somos. Sabe? Sei lá, foi a impressão que eu senti. O episódio também tem falas como essa, que são impossíveis de não interpretar como pequenas piadinhas às custas da própria Nippon Animation. Ainda mais porque o anime logo depois desse, no SMG, foi Ie Nakiko, baseado em um famoso livro de crianças europeias sofrendo, de 1878. É bem provável que a equipe de produção do Sekai Mesa Kugekijo tenha ouvido isso mesmo de seus produtores e patrocinadores. É bom vocês fazerem os telespectadores chorarem da próxima vez, porque lágrimas vendem bem. E eu respeito muito isso, mas... bom, o meu anime favorito do SMG é o muito choroso Romeo no Aoisora, então claramente eu sou parte do problema. É muito engraçado que eu vou gravar no vídeo sobre a Lassie e o cachorro do vizinho não para de latir. Eu acho que ele está com inveja porque eu estou falando da Lassie e não dele. Pelo amor de Deus, cala a boca, eu quero gravar.